É isso aí, pessoal. Sexta-feira chegou e com ela chega também o nosso vídeo de leitura de mercado através dos nossos ETFs. Muito prazer, meu nome é Anderson Moreira, eu sou head de conteúdo aqui na Dex e vamos ver qual a história que os nossos ETFs vão contar, o que aconteceu nos últimos 7 dias e vamos olhar isso, vamos contar isso através dos nossos ETFs. E eu quero reforçar os convites que eu sempre faço em todo vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo, já se inscreve aí, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, nos ajude nessa missão de espalhar a palavra dos ETFs por esse Brasil afora. Combinado? E ó, aproveito também para comentar o seguinte: na descrição desse vídeo, a gente está deixando o link para a nossa newsletter, a newsletter Tudo ETF Powered by Dex. Toda quarta-feira, a partir das 7 da manhã, a gente divulga ali uma coletânea de artigos e notícias relacionadas ao mundo dos ETFs. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos lá. Vamos comentar aí sobre o mercado através dos nossos ETFs. Relatório de performance na tela, começando aqui por Equity Brasil. A gente vê que Bova e Divo, uma semana bastante negativa, o Divo 11 aí com uma queda superior a 3,5%, Bova uma queda aí próxima a 2,4%. Por outro lado, Small Caps, uma alta na semana de 2,25%. Então, apesar de um cenário com bastante idas e vindas ainda, a gente tem uma certa indefinição com relação aos conflitos no Oriente Médio, existe ali uma conversa de um memorando de entendimentos entre Estados Unidos e Irã para que se haja ali uma pausa temporária no conflito. Então a gente vê bastante volatilidade ainda no mercado, mas Small 11 batendo aí mais de 2% de alta na semana, uma alta no acumulado do ano superior a 5%. A gente tem tido ali, a gente até comentou na semana passada, a gente teve ali uma queda bastante expressiva, então a gente ainda tem um certo receio. Aqui eu estou falando de uma dose a mais de risco na categoria de Equity Brasil. Então, depois de vir de uma semana ali de queda, acaba sendo até um movimento ali de investidores buscando oportunidades. A gente tem essa certa indefinição no mercado. Poxa, um cenário que pode ser positivo, né? Caso a gente tenha ali, de fato, o avanço para encerramento do conflito. Então, ativos ali com uma dose de risco acabam surfando um pouco melhor essa onda. Então, é o que a gente está vendo aqui no Small 11. Quando a gente olha para a equity internacional, ações globais, e aqui representado pelo World 11 da Investo e S&P 500 representado pelo IVVB11 da BlackRock, também registrando altas aí bastante expressivas, S&P 500 e Nasdaq batendo próximo ali de máximas históricas, muito puxados aí pelos resultados de empresas de tecnologia, em resultados bem robustos ali no mercado americano. Então tudo isso também acaba trazendo bastante otimismo e, evidente, esse vai não vai, né, mas essa possibilidade de encerramento das tensões, isso também acaba trazendo ali um certo respiro para esses ativos internacionais também. Tá bom? Então, a gente tem aqui as nossas duas referências de equity internacional registrando altas na semana. No acumulado do ano, nós ainda estamos no campo negativo. Agora, olhando para a renda fixa, LFTS 11, nosso ETF 100% LFT, ETF da Investo, alta na semana 0,2%, no acumulado do ano aí quase 5%. P5P211, inflação curto prazo, ETF da Itaú Asset, uma alta na semana de 0,31%, no acumulado do ano superior a 5,5%. E B5M, uma queda ligeira de 0,11%, uma alta no acumulado do ano aqui de 4,6%. Quando a gente olha para a curva de juros, tá? Olhando aqui a referência para 2031, a gente vê ali uma certa tendência de queda quando a gente olha para o início da semana, quando a gente pega o meio da semana, a gente vê um certo comportamento de alta. Então, toda essa dinâmica ali em curva de juros, isso acaba gerando um certo impacto. A gente teve também divulgação da ata do Copom,
um tom um pouco mais rockish, né, e claro, em função de toda essa tensão, toda essa volatilidade, essa questão do barril de petróleo também, que gera ali uma preocupação sobre inflação, que daí já se gera uma preocupação sobre taxa de juros. Então, todo esse cenário adverso de volatilidade, de incerteza, tudo isso acaba sendo refletido, por exemplo, aqui em curva de juros futuros. E daí, naturalmente, principalmente os ETFs onde eu tenho uma duration mais alongada, a sensibilidade acaba sendo maior. Hash 11, olhando aqui para a nossa cesta de criptomoedas, a gente tem aqui uma alta na semana bem interessante, a maior alta dentre as classes aqui, dentre os ETFs, alta superior a 3%. E evidente, né, essa possibilidade do encerramento das tensões, ativos de risco acabam surfando melhor essa onda, e aí o Hash 11 registrando uma alta aqui superior a 3,3%. No acumulado do ano, a gente ainda amarga uma queda de 22%. Gold 11 também surfando uma onda positiva, tem uma alta aqui superior a 1% na semana. No acumulado do ano, uma queda ali próxima a 3%, também refletindo toda essa volatilidade que a gente tem observado no mercado, tá? A nossa fotografia, então, como é que ficou aqui a consolidação da semana? Hash 11 aqui, 3,35% de alta, seguido aqui do Small 11, Small Caps Brasil, 2,25%, IVVB 11, Gold, World 11, tá? Os nossos ativos aqui de renda fixa, o B5P211 e o LFTS 11, e aí o top 3 negativo aqui, aí sim, IB5M11, BOVA 11 e Divo, com a maior queda aí superior a 3,5%. Olhando agora um pouquinho para setores, né? Olhando aqui para a semana, para o ano, quando a gente vê aqui ativos digitais, a gente de fato tem uma semana aí bastante positiva, então as nossas categorias aqui, os ETFs que estão baseados aqui nessas categorias, a gente tem aí resultados bem expressivos, né? A gente viu aqui o Hash 11 com uma alta superior a 3%, tá? No acumulado do ano, a gente ainda tem resultados bem ruins, é evidente. Toda essa volatilidade e incerteza que a gente tem observado no mundo, tá? Então, quando a gente olha aqui setor financeiro, uma queda aqui superior a 3,5%, muito também ali em função de um certo movimento de correção. A gente vem falando aí nas últimas semanas o quanto que esse setor também tem andado, tem crescido, o quanto que tem valorizado, então acaba sendo também um movimento de correção, assim como o setor de utilidade pública. A gente tem acompanhado aqui a nossa referência, que é o útil 11, o ETF da Investo também registrando altas bastante expressivas, e aí a gente acaba tendo um movimento ali de certa correção, tá? Quando a gente olha para o acumulado do ano, utilidade pública aqui, uma alta de 16%, para setor financeiro, e a nossa referência aqui é o FIND 11, o ETF do Itaú Asset, a gente tem aqui uma alta no FIND 11 por volta ali de 7,5%. Tá bom? Então, uma semana mista, a gente vê ativos ali com um certo movimento de correção, a gente vê ativos digitais registrando altas bastante expressivas, tá bom? Então a gente tem um movimento ali bastante misturado ali em termos de performance. A nossa tabela de retorno trimestral, então a gente segue aqui com o Hash 11 na liderança do trimestre, uma alta superior a 9%, então a gente vê uma certa retomada, apesar de toda a volatilidade, a gente vê uma certa retomada aqui no setor de cripto. Top 2 aqui, IVVB11, alta próxima a 7%, seguida aqui do World 11 com uma alta aí de 5,15%. O nosso IB5M, top 4 aqui, 2,15%. Inflação de curto prazo, B5P211 aqui, uma alta de 1,6%. LFTS, alta de 1,25%. E aí, no campo negativo, o Small 11, apesar aí da forte recuperação na semana, no trimestre a gente tem ainda um cenário negativo, uma queda de 1,14%. BOVA 11, uma queda aí superior a 2%. Gold 11, a gente tem, apesar de uma semana positiva, a gente tem aí no trimestre um resultado ainda bem ruim, então a gente tem um resultado aqui próximo a 5% de queda. Divo 11, uma queda aí superior a 5%. Então, olhando
para semana. A gente consegue observar que olhando o nosso top 5 aqui da semana, a gente vê praticamente ativos digitais e um ativo aqui, o Chip 11, voltado para tecnologia. Então, essa foi uma semana da tecnologia. Semana da tecnologia, semana aí de ativos digitais. Então, a gente vê o SOLH, o ETF de Solana da Hashdex, com a maior alta da semana, superior a 6%. No acumulado do ano, a gente ainda tem uma queda aqui bastante expressiva. O Chip, que no acumulado do ano, por outro lado, tem aí uma performance bastante interessante. Então, a gente tem aqui uma performance superior a 33% no acumulado do ano. Na semana, uma alta próxima a 6%. DeFi 11, o Meta 11. Então, a gente tem aqui no nosso top 5 Investo e Hashdex. Então, 3 ETFs da Hashdex, 2 ETFs da Investo, né, o Chip e o STK, com altas aí superiores a 5%. E aí, vindo aqui no top 6, a gente tem um QSOL, que é o ETF de Solana gerido pela QR Asset, tá? Uma alta na semana aí superior a 5%. Então, olhando para o nosso top 6, tecnologia e ativos digitais, e aí, em específico, Solana. E até olhando um pouco de movimentação de fluxo em Solana, a gente vê uma adoção institucional razoável aqui, o que ajuda a explicar ali um pouco dessa valorização na semana. Quando a gente olha para as maiores quedas, a gente tem o Heavy 11, TTF de Russell 1000 da Itaú Asset, uma queda aqui superior a 5%. O FIND, um movimento que a gente até comentou agora há pouco, provavelmente vindo aí no movimento de correção, uma queda aí superior a 3,5%, DIVD. A gente tem o par aqui, DIVD e Divo, o ETF. Os dois ETFs têm a mesma lógica, eles dão exposição nas principais pagadoras de dividendos do Brasil. A diferença é que um é de distribuição, que é o DIVD, né? Pode até fazer uma analogia de distribuição. Então, esse aqui é o ETF que faz pagamento mensal de proventos, e o Divo é o ETF de acumulação, é a estratégia mais antiga ali olhando para esse foco, dividendos. Então, a gente vê aqui nos dois, obviamente, um comportamento idêntico aqui, né? Então, a gente vê uma queda superior a 3,5%. O BEST, o ETF da Investo, que dá exposição nas empresas do BEST, para quem vem aí do stock picking, o famoso acrônimo BEST, Banco, Energia Elétrica, Seguro, Saneamento e Telecom. Então a gente tem aqui o BEST 11 com uma queda superior a 3%, no acumulado do ano ainda uma alta bem interessante, também uma alta aí de 8%. BVBR, que é um ETF da Investo ali focado em fatores, olhando para baixa volatilidade, uma queda também de 3%. Então a gente vê bastante ativo aqui de Equity Brasil, tá? No nosso top 5, top 6 aqui de queda na semana, tá? Olhando para o acumulado do ano, a gente tem aqui Chip 11, a maior alta no acumulado aqui, mais de 30% de alta. CMDB 11, ETF de commodity, uma alta aqui próxima a 18%. A gente teve, inclusive, no evento do BTG, e um dos painéis lá no evento focado em ETF, um dos painéis foi sobre commodity. Então aqui a gente tem uma cesta, a gente está falando de um ETF que dá exposição nas principais empresas do Brasil focadas em commodity. Então eu tenho mineração, eu tenho papel e celulose, eu tenho petróleo. E é claro, nesse cenário de bastante volatilidade, geopolítica em peso, ao invés de você ter que se preocupar em escolher o ativo por conta própria, analisar, entender todas as nuances de cada setor, você consegue acessar uma cesta diversificada. Então a gente olha aqui para o CMDB, uma alta também bastante expressiva. Útil, apesar do movimento de correção aqui na semana, uma alta também bem interessante, superior a 16%. BBOI, ETF da BB Asset, para exposição em futuro de boi gordo, uma alta aqui de 15% no ano. E o SPUB, que é o ETF do Safra, focado em empresas estatais, alta aí também de 15%. Nosso PIB, alta de 15%. Primeiro ETF do Brasil, nascido lá em 2004. Então, olhando aqui para o nosso top 5, top 6 de alta no acumulado do ano. Quando a gente olha para a queda, a gente teve uma semana bastante positiva para ativos digitais. Porém, quando a gente olha para o acumulado do ano, o resultado é ainda bem ruim, né? Então a gente vê aí
aqui, por exemplo, no QDFI, uma queda próxima 40%, né, o QSOL, apesar de ter ali uma alta de mais de 5%, no acumulado do ano a gente tem uma queda aí próximo a 37%. Então, ativos digitais nesse cenário de bastante volatilidade e incerteza acabam sofrendo. Movimento natural. Maravilha! Agora, vamos olhar para fluxo. Vamos comentar agora sobre captação, resgate, como é que tem sido aí, como é que foi a semana de captação aí dos nossos ETFs. Bom, olhando para a captação líquida aqui nos últimos 5 dias, a gente vê praticamente um resultado no 0 a 0. Uma captação aqui, um líquido positivo aqui em R$ 1 milhão. E a gente pode ver mais uma vez o nosso motor de captação aqui, renda fixa, captando R$ 112 milhões na semana, a captação líquida. Quando a gente olha aqui para equity Brasil, internacional, a gente vê uma saída aqui, uma saída líquida de R$ 111 milhões. E aí, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro de fluxo de classe que tem um dado aqui bastante interessante. Então, com base nos nossos dados, tá? A gente tem aqui no acumulado do ano uma captação líquida por volta de R$ 11 bilhões. E aí, quando a gente vê renda fixa, a gente está falando de uma captação próxima a R$ 10 bilhões. Ou seja, eu estou falando aqui de um número por volta ali de 90%. Agora vocês entendem por que a gente fala que renda fixa tem sido o principal motor de captação dos nossos ETFs. De fato, quando a gente olha para a renda fixa, esse tem sido um bolso que tem atraído muita atenção dos investidores. A gente até colocou na newsletter lá da Tudo ETF essa semana que o investidor brasileiro se deu conta que ETF não é só renda variável. O ETF é um veículo. E a gente tem visto muito isso daqui por conta dessa captação considerável aqui, quase 90% aqui de captação do ano tem sido para os ETFs de renda fixa. Então, o investidor brasileiro, de fato, está tomando consciência de que o ETF é um veículo e que ele consegue acessar diferentes classes, não só renda variável, mas ele também consegue acessar a renda fixa. Então, olhando aqui o nosso gráfico de janelas móveis, a gente vê um crescimento aqui, né? Quando a gente olha para criptomoedas, uma demanda mais elevada. A gente comentou ali sobre a adoção institucional em Solana, por conta dessa possibilidade de encerramento das tensões. Então, os investidores acabam buscando ativos ali que tenham uma certa dose a mais de risco e tudo mais. Então, a gente acaba observando também um movimento ali de captação para criptoativos. Renda fixa segue aí bastante aquecida. Essa foi uma semana bastante ruim quando a gente olha para equity Brasil, então a gente vê ali alguns resgates também bastante expressivos. Quando a gente olha para commodity, a gente vê um registro de saída, tá? Um resgate aqui. A nossa tabela de fluxos mensais, então a gente está aí no 8º dia de maio e a gente já observa aqui renda fixa com uma captação aí de 215 milhões. Quando a gente compara com o equity, a gente tem um resgate aqui líquido por volta de 100 milhões de reais. Então, de fato, quando a gente olha para a renda fixa tem sido o nosso principal motor de captação. Desde dezembro de 2025, a gente observa aqui captações bilionárias, né, superiores aí a R$ 1 bilhão na categoria de renda fixa. Então, agora vamos olhar setorizado. Vamos começar com o equity Brasil. Então, quais foram aí os maiores fluxos, quem teve a maior captação, quem teve maior resgate. E a gente começa aqui, Small 11, a gente teve, como a gente viu, né, no resultado, no relatório de performance, a gente teve ali um resultado bastante interessante, uma alta ali bem expressiva no Small 11, então uma captação aqui em torno de R$ 167 milhões, muito acima do que a gente teve aí no segundo colocado, o BOVV, uma captação de 39 milhões. Fim de 11, uma captação aqui de 9 milhões. Divo, captação de 7. DIVD, captação de 3. Né? Então, a gente tem aqui basicamente 3 casas quando a gente olha para a captação. A gente tem a BlackRock aqui com o Small 11, a gente tem Itaú e a gente tem XP. Então,
as 3 casas aparecendo aqui no ranking de captação. Quando a gente olha para resgate, um resgate aqui de 192 milhões no BOVA e 135 milhões no útil. Perfeito. Isso então, Equity Brasil. Quando a gente olha agora para Equity Internacional, quem foram aí os maiores captadores e onde esteve os maiores resgates? Nasdaq 11, o ETF de Nasdaq 100 da XP Asset, uma captação aqui em torno de 20 milhões de reais. Tech 11, o ETF da Itaú Asset focado em empresas de tecnologia, um ETF que está sempre presente aqui no ranking de captação, uma captação ali de 11 milhões, seguido do World 11, o ETF de ações globais da Invest, captação de 5 milhões, China 11, ETF aí da XP Asset com uma captação de 1 milhão de reais. E aí, resgates. O top 1 aqui de resgate, IVVB 11, S&P 500 da BlackRock com um resgate de 20 milhões, Chip 11, um resgate aí de 11 milhões de reais, ETF da Investo, o STK, ETF também da Investo, um resgate de 9 milhões, e o Heavy 11, ETF da Itaú Asset, com um resgate de 7 milhões, fechando o nosso pódio aqui de maiores resgates. Renda fixa, nosso motor de captação, como é que tem sido aí, quais foram os maiores captadores da semana? IMAB 11 aí, ETF de IMAB da Itaú Asset, com uma captação de 79 milhões. TD35, 53 milhões, esse é um ETF que está sempre presente nos nossos rankings de captação, normalmente ali segundo, terceiro lugar, tem sido um ETF bastante constante aqui no nosso quadro de captadores, uma alta aqui de captação 53 milhões, B5P211, captação 32 milhões, outro ETF da Itaú Asset, e MBB, ETF de IMAB aí do Bradesco, captação aqui de 30 milhões de reais, e aí a gente tem o HYBR, o HGBR, os dois ETFs aí de dívida americana da Nuasset, captação aqui de 5 milhões, TD60, tá? Uma captação de 2 milhões de reais, outro ETF da Itaú Asset. E aí, para resgate, LLFT, o ETF de LFT do BTG, um resgate de 90 milhões de reais, PACG, um resgate de 6 milhões, ETF de IMAB. Cripto, a gente tem aqui o BIT11, com uma captação de 4 milhões. Quando a gente olha para resgate, DeFi e Web311, ambos ETFs da Hashdex, com um resgate aqui de 1 milhão de reais. E aí, commodity e não tradicional, a gente vê aqui o Gold com um resgate de 1 milhão de reais. Então, movimentações aqui bastante interessantes. A gente vê que, de fato, renda fixa tem atraído bastante atenção, tem atraído um fluxo bem razoável e não à toa, né? A gente vê no acumulado do ano, voltar aqui para a nossa tabela, a gente vê no acumulado do ano aqui uma captação próxima ali a 90%. Quando a gente vem aqui para a equity, a gente está falando de menos de 10% de captação no acumulado do ano. Quando a gente olha para a janela de 12 meses, eu tive aqui uma captação em torno de 24 bi, e quando a gente olha para a renda fixa, 17 bi. Isso é a nossa consolidação aqui de dados. Então, de fato, renda fixa tem atraído bastante atenção. Quando essa semana a gente não teve nenhuma novidade ali de lançamento, a gente teve a cerimônia ontem dos ETFs de vértices específicos da XP, mas já eram estratégias que estavam lançadas. Então, para essa semana, a gente não vai trazer a nossa League Table. E com isso, a gente encerra aqui a nossa leitura. Mais uma semana ali, onde a gente tem ali uma certa incerteza com relação aos conflitos no Oriente Médio. A gente vê ali ativos digitais com uma boa reação. A gente viu o Hash com uma alta aí superior a 3%, ativos digitais com altas superiores a 5%, Solana também vindo muito forte. E mais uma vez, renda fixa atraindo bastante atenção. A gente já está aí com 8 dias do mês de maio, a gente já tem aí renda fixa captando 210 milhões. Então, mercado bastante dinâmico, bastante atento ao que está acontecendo lá fora. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado aqui do conteúdo.
reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se você quiser também ter aí acesso à nossa newsletter semanal, vai no link que está aqui na descrição e compartilhe esse conteúdo. Nos ajude a espalhar a palavra dos ETFs por esse Brasil afora. Então, quero te agradecer pela audiência, espero que o conteúdo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço.